Bom dia a todos, graça e paz de Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos em mais uma manhã para adorar ao nome do nosso Rei Jesus Cristo. E nós gostaríamos de saber se há entre nós aqui alguém que nos visita. Tem alguém que é visitante e gostaria de se identificar? Queremos conhecer você. Tem? Então pode ficar de pé, por favor. Tem ali uma jovem. Mais alguém? Pode ficar de pé. Ali tem um senhor atrás. Pedir à igreja para que dê um abraço nessas pessoas. Tem uma jovem lá atrás também, né? Pode se levantar, dar um abraço nessas pessoas que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos. Esperamos contar com vocês em outras oportunidades. Sintam-se em casa, porque essa é a casa do Pai. Dentre os presentes, há também alguém que completou nessa última semana, ou hoje, aniversário, casamento, nascimento, de batismo. Queremos conhecer você e orar por você. Há alguém? Muito bem, tem um garotão aqui. Mais alguém, gente? Identifique-se agora, pode vir aqui à frente. Queremos orar por você. Algum casal que fez aniversário de casamento, ali tem uma irmã chegando. Não? Mais ninguém? Então nós vamos orar. Qual é o seu nome? Mateus fez o quê? Aniversário de nascimento. Quantos anos, Mateus? 13 anos. E essa irmã aqui também vai fazer aniversário amanhã. Isso aí. Vamos orar então por eles, consagrando essas vidas diante do Senhor. E eu quero te convidar também a consagrar esse momento que nós vamos ter agora, essas próximas 1h30 diante de Deus, porque será um culto que vamos oferecer a Deus e desejamos ouvir a sua voz. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pela vida desses irmãos, Mateus, que completou anos esta semana, e esta irmã que vai fazer aniversário amanhã. Agradecemos porque sabemos que é prova da tua fidelidade o fato deles estarem aqui agradecendo ao Senhor. Te colocamos, Senhor, o nosso desejo de ouvir a tua voz nessa manhã. E, Senhor, te pedimos que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós aqui presentes, os membros dessa igreja, aqueles que têm frequentado, aqueles que são visitantes, que o Senhor possa abençoar especialmente esses nossos visitantes e que nós todos possamos ter a visão clara de que o centro desse culto é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos o teu nome, te somos gratos pelas bênçãos e te pedimos agora que o Senhor possa nos conduzir em adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós vamos começar esse culto lendo o versículo que se encontra no Salmo 148, versículo 13. E eu convido você a ler junto comigo. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Estamos aqui juntos para adorar o nome do Senhor Jesus. E essa é uma oportunidade muito alegre, porque quando o povo de Deus se reúne para adorar, há algo de Deus acontecendo entre nós. Talvez você tenha vindo aqui com a sua dor ou com a sua gratidão, mas tenha certeza de que Ele ouve a nossa adoração, a nossa oração. E nós vamos cantar agora ao nosso Salvador esta linda melodia. Fique de pé, vamos cantar todos juntos em uníssono. Nós vamos orar ao Senhor, mais uma vez dedicando nossa adoração a Ele. Quero convidar a irmã Nancy dos Leque para que venha aqui para nos conduzir em oração e que você possa, nesse instante, preparar o seu coração, ainda em adoração ao Senhor, oferecendo a Ele o seu melhor. Oremos.
Como é linda esta melodia, Senhor, cantarmos ao Senhor. Levarei no meu coração a alegria e a paz. A alegria da salvação e a paz que excede todo entendimento. Isto é uma promessa tua para nós. E nós precisamos nos apropriar dessa promessa. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este momento, que nós te cultuamos, porque tu és o Deus da alegria e o Deus da paz. Obrigada, Deus, e aceita o nosso culto que fazemos a ti, e só a ti que merece esse culto. Nós te oferecemos esse culto, Senhor Deus, com os nossos corações abertos, querendo te louvar, mas ao mesmo tempo querendo te ouvir através da tua palavra. Fala aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos na casa do Senhor para mais um culto que só Ele é devido. Que a gente nessa manhã possa entregar o nosso coração mais uma vez em oferta de amor. E que a gente lembre sempre que nós, enquanto pecadores perdoados pelo Senhor, temos duas marcas que basicamente nos definem. Primeiro é o incômodo que o pecado faz em nosso coração, o constrangimento que nós temos quando erramos o alvo e pecamos contra Ele. E o segundo é essa necessidade da gratidão. Todo pecador redimido, perdoado por Jesus é grato. Vamos começar então um cântico que fala sobre esse assunto. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, não importam as circunstâncias, eu me alegrarei sempre nele. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Amém. Quando a gente agradece ao Senhor, a gente quer complementar essa adoração dizendo: Senhor, aceita a minha vida, vem o Senhor minha vida oferecer.
Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva ao teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Você pode sentar-se. Nós vamos passar para o nosso momento de fidelidade. E uma vez que celebramos a fidelidade de Deus por nossas vidas e a fidelidade de Deus que sempre é constante, é perene na nossa existência. E nós vamos ofertar ao Senhor, como cantamos, oferecer a nossa vida e, junto com a nossa vida, oferecer a nossa gratidão a Ele por ter nos dado mais do que precisávamos. Então, se você tem sua oferta, traga até aqui. Caso você seja visitante, não se sinta constrangido. Esse é um privilégio nosso, que somos membros dessa igreja, de trazer ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Enquanto ouvimos uma música instrumental, faremos assim então. Nós vamos orar então com o irmão Richard.
né? Vocês estão vendo ali nossos missionários que temos adotado, sustentado em amor, em oração, mas também com nossos recursos. E vamos estar em oração pela vida deles também nesse instante de fidelidade. Pai amado, Pai celestial, nós te agradecemos mais uma vez por estar na tua presença. Te agradecemos agora por essas ofertas que teus filhos têm depositado no teu altar para o sustento da tua obra, Senhor. Lembramos, como o André falou, dos nossos irmãos missionários que estão atuando aqui no Brasil, fora do Brasil, levando a tua palavra, Senhor, nos campos que tanto carecem da tua verdade, Senhor. Nós te agradecemos pela vida deles, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que aqui dedicaram as suas ofertas, reconhecendo que o Senhor tem suprido, tem sustentado, dado aquilo que eles precisam em suas vidas. Nós pedimos que o Senhor continue dando saúde, força, nos direcionando e que estejamos sempre concentrados na tua obra, fazendo aquilo que o Senhor deseja que façamos. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Momentos na nossa vida que precisamos de um Salvador. Não apenas um Salvador que nos livre da perdição eterna, mas de um Salvador que nos livre no meio dos dias maus. E a Bíblia apresenta esse Salvador como o nosso Senhor Jesus Cristo. Davi escreveu o Salmo de número 20, quando clamava a Deus por sua salvação. E nós vamos ler juntos alguns dos versículos desse Salmo de número 20. Que o Senhor te responda no meio da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus te respondem, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Em quem você tem confiado no dia da angústia? Algumas pessoas confiam na força do seu próprio braço. E Davi sabia que no tempo da guerra havia generais que confiavam na força dos seus cavalos e cavaleiros. Mas ele diz: Senhor, eu tenho cavalos e cavaleiros à minha disposição, mas é no teu nome que eu confio.
e nós podemos confiar em Deus quando o dia da angústia chegar. Esse é o convite da Bíblia. A palavra diz que Deus não fará ninguém de nós, nenhum de nós, passar por uma provação sobre-humana, mas junto com a provação Ele também nos dará o escape, o livramento. E se hoje você está clamando a Deus por livramento na sua vida, ou por alguém que você ama, se hoje você está clamando pela sua família, pela sua saúde, ou por qualquer outro motivo que está no seu coração, que eu não conheço, mas que o Espírito Santo bem conhece e sabe o que você está passando, esse é o tempo de entregar diante do Senhor. Nós vamos dizer a Ele: temos em Ti um grande Salvador. Cantaremos esse hino de número 340 do Inário para o Culto Cristão e dizendo ao Senhor: só em Ti confio, grande Salvador. E caso você tenha, então, uma angústia, uma necessidade, um problema para colocar diante de Deus, ou talvez uma gratidão, eu te convido a ficar de pé, a vir aqui à frente, a se colocar de joelhos, que a igreja estará orando por você durante este hino. Em Ti confiamos, Senhor, porque sabemos que ninguém mais pode nos oferecer um caminho de vida senão o Senhor. Temos lutas e pesares, Senhor, temos passado por problemas, dificuldades. Muitos aqui se colocaram de pé ou de joelhos e vieram oferecer ao Senhor a sua oração. Senhor, que suba como incenso a nossa oração ao Teu trono de graça. E que o Senhor, recebendo nossas orações, possa fazer conforme Te apraz,
Cumpre a tua vontade em nós, Senhor. Estamos aqui de pé, de joelhos, outros sentados, dizendo, Senhor, nós carecemos da tua intervenção em nossas vidas. E te pedimos agora, Senhor, que tu possas trazer alegria a todo aquele que está entristecido, paz ao que estão quebrantados, Senhor, que tu possas restaurar aquele que ficou pelo caminho, que sente, Senhor, que a vida perdeu o seu rumo, a sua felicidade, mas que hoje também seja um dia de alegria para aquele que perdeu a alegria da salvação. Restaura, Senhor, faça o teu querer em nós, ajuda aquele que está enfermo, doente, ou aqui, ou em sua casa, e nós nos colocamos de pé também, Senhor, por pessoas que amamos, por famílias que têm passado por problemas em seus casamentos, no relacionamento entre pai e filho, entre mãe e sua filha. Pai, sabemos que o teu Filho Jesus Cristo tem o poder para restaurar, para curar, para dar a salvação, a liberdade. Senhor, exerce agora este poder no meio de nós e com a tua autoridade venha realizar a tua obra. Pai, nós te pedimos também que tu possas aumentar a nossa fé em ti, a nossa confiança, para que quando o mundo questionar de onde vem a nossa esperança, qual a razão da nossa fé, nós possamos estar prontos para dizer que muitos há que confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa trazer a tua consolação, a tua paz para quem está no meio da luta, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos.
Vou pedir que a Irene e a Tamara permaneçam em suas posições. Vou pedir que elas toquem esta música novamente. E que você que entrou aqui nesta manhã tenha a oportunidade de fazer uma reflexão da sua vida. Como é que você está com Deus? Está tudo beleza? Tudo legal? Nada está atrapalhando a sua comunhão com Deus? Não tem nenhum obstáculo aí que você possa identificar e que você queira nesta manhã que seja retirado da sua vida? Ao ouvir desta música, que a letra possa falar ao seu coração e que você possa se abrir para o que Deus quer da sua vida nesse instante. Senhor Deus, toma a tua igreja em tuas mãos, fala aos nossos corações nesta manhã. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de cada um de nós, porque queremos nos confessar nesta manhã que somos pecadores e carecemos, ó Deus, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Fala ao coração da tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Papa Bento XVI, agora no dia 28, ele renuncia ao seu papado à frente da Igreja Católica. Ele ontem na rádio do Vaticano fez um pronunciamento onde ele fez a seguinte afirmação: que o mal tem trabalhado para escurecer, para sujar a beleza de Deus. O mal tem trabalhado para escurecer, para sujar a beleza de Deus. Diante de um contexto
há a percepção de que o pecado está impregnado e que algo precisa ser feito. A definição de pecado, meus irmãos, é algo que às vezes a gente não para pensar. Teologicamente, o estudo do pecado é amartiologia. São duas palavras gregas, amartio, logia, que se juntam formando armatiologia, ou seja, o estudo do pecado, ela junta. Amártio tem a sua tradução no grego como o erro do alvo. Então, o pecado é você errar o alvo. Deus tem um projeto para a vida do ser humano. Deus tem um projeto para a vida da humanidade. E a humanidade deve seguir nesse trajeto. E quando ela se desvia, quando ela erra o alvo, ela peca. E o pecado é uma livre escolha do ser humano. Não nos é imputado o pecado. Você não peca porque Adão pecou. Você peca porque você peca. Você tem as suas escolhas. Você tem o seu raciocínio. Diante das suas decisões, você vai optar por obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Em fazer o que Deus quer ou fazer o que Deus não quer. Isso é pecado. E eu gostaria de refletir com você nessa manhã sobre esse tema. Não se levantem, não vão embora. Eu sei que não é um tema agradável, ninguém gosta de ouvir de pecado. A gente gosta de ouvir de bênçãos, de louvores, de graça. A gente está sempre apto e ávido por ouvir essas mensagens, o que é muito bom. Mas a igreja precisa ouvir também sobre o pecado. E nessa manhã, com todo temor e tremor, eu me coloquei diante de Deus para ser instrumento dele, para trazer à igreja a mensagem que ele colocou no meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 32, que é o salmo que trata desse assunto, que trata do assunto do pecado que me faz gemer. É o tema da minha mensagem. O pecado que me faz gemer é o que Davi apresenta nesse Salmo 32. Então você abre a sua Bíblia e a gente vai ler este belo salmo nesse instante. O salmista diz o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. E ele continua: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás com canções de livramento. Eu instruirei e ensinarei o caminho em que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Alegrem-se, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Meus irmãos, este é um salmo de profunda devoção, onde Davi abre o seu coração e mostra exatamente o que ele passou ao longo da sua vida. E a gente tem esse relacionamento do ser humano com o pecado, que tem a sua origem lá no Jardim do Éden.
O relacionamento do homem com o pecado não é de hoje. E a gente pode observar, né, todo esse desenvolvimento do pecado em 4 atos. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou então através do texto que nós vamos ler. O primeiro ato, né, desse relacionamento da humanidade com o pecado diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O primeiro ato é a orientação de Deus. Deus coloca a orientação para o ser humano. E aí o segundo ato é a tentação. Né? E diz lá o texto: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O terceiro ato é o ato da queda. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A orientação de Deus, a tentação, a queda e agora o quarto ato, o ato da ocultação. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Orientação, tentação, queda e ocultação. Esse é o roteiro do pecado. E é interessante, meus irmãos, que quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles tentam fazer é se esconder de Deus. Eles se escondem de Deus. Quando Deus está se apresentando, eles somem. Não querem se apresentar para Deus porque estão com pecado. E aí a gente tem um texto em Isaías, quando Isaías diz ao povo: mas as suas maldades, sim, os seus pecados, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Sim, meu irmão e minha irmã, o pecado, ele separa o homem de Deus. Ele é o obstáculo entre o homem e Deus, porque Deus não compartilha onde há pecado. Aonde tem pecado, Deus está longe. E o próprio homem acaba se escondendo de Deus, tentando ocultar o seu pecado. O pecado que me faz gemer é o pecado oculto, é o pecado escondido. E aí a gente tem a continuação do nosso panorama com relação ao pecado na história do homem, com esse exemplo de Acã, que está lá em Josué, né, no capítulo 7, quando nós lemos o seguinte: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto dos seus bens. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Meus irmãos, esse é um primeiro exemplo que confirma aquela trajetória do pecado, né, que está lá naquele roteiro de Gênesis. Então, este homem, quando você vai
olhar para a história desse relato, você vai ver que o povo de Israel estava na iminência de conquistar a terra de Canaã, a terra prometida. E o seu primeiro obstáculo era Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade com um grande exército. E aí Josué, diante desse obstáculo, ele adota uma tática que causou espanto aos seus liderados. Porque Josué, como instrumento de Deus e ouvindo a palavra de Deus, diz para que o povo deveria rodear simplesmente ali as muralhas de Jericó durante 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia fazer 7 voltas ao redor desta muralha, e que ao fim desse 7º dia, se o povo obedecesse, as muralhas ruiriam, as muralhas cairiam. E efetivamente o povo obedeceu a Deus. E o povo foi, fez o que Deus mandou, e no 7º dia, após a 7ª volta, as muralhas de Jericó vieram abaixo. Uma fortaleza ruiu, não diante do poder de Israel, não diante do poder de Josué, mas diante do poder de quem Josué e o povo de Israel estavam obedecendo. E, meus irmãos, diante dessa vitória, o povo se empolga. E aí, o próximo obstáculo é a cidade de Ai. E Josué, como um grande comandante, pega um grupo e diz assim: olha, vocês vão se infiltrem na cidade. Procurem ver quais são os hábitos ali daquele povo. Olhem o exército, vejam se o exército é forte, se o exército é fraco. E essa comitiva volta a Josué e diz o seguinte: Josué, nós não precisamos nos preocupar. O exército de Ai é um exército fraco, nem se compara com a fortaleza que nós destruímos. Você não precisa mobilizar todo o exército para essa batalha, basta você mandar alguns homens. E Josué manda 3.000 homens para conquistar Ai. Deveria ser uma vitória fácil, uma vitória tranquila. Mas o que acontece? Quando Josué menos percebe, vê todo o seu exército voltando correndo. 36 homens haviam sido mortos. O povo de Israel começa a lamentar, começa a chorar. Josué se volta para Deus e começa a questionar Deus, assim como nós, diante das nossas derrotas e diante dos nossos fracassos. Senhor, tu tiraste esse povo do Egito, nós caminhamos todo esse tempo e agora o Senhor nos impõe essa derrota. O que aconteceu? E aí, quando você lê o texto, Deus é bem direto a Josué. Josué, preste atenção. Sabe por que vocês foram derrotados? Porque existe pecado no meio de vocês. Sim, tem um pecado oculto no meio do meu povo. E aonde há pecado, eu me ausento. E eu não estou com vocês. E, meus irmãos, é interessante porque o que levou Acã a pecar foi essa trajetória que a gente viu, né, demonstrado no primeiro pecado ali no Gênesis. Acã olhou para aquela capa, né, aquela capa que tinha sido feita lá na Babilônia. Ela não foi feita ali na esquina, não, foi feita na Babilônia, uma capa bonita. Ele olhou e viu ali mais de 2 quilos de prata. Ele olhou e viu mais de 1 quilo de ouro em barra. Ele cobiçou aquilo entrou nos seus olhos, entrou na sua alma. E meu irmão e minha irmã, quando nós deixamos que o pecado penetre nas nossas vidas, quando você deixa brecha para o pecado, fica muito difícil de depois você impedir. Foi o que Josué fez, foi o que Acã fez, foi o que Adão e Eva fizeram. Deixaram que o pecado penetrasse. Depois que penetrou, não tinha mais como impedir. O pecado tomou conta. E, ao pecar, o que fez Acã? O mesmo comportamento de Adão e Eva. Esconderam o seu pecado, colocaram lá embaixo do tapete, embaixo da lona lá da sua cabana, da sua tenda, tentando esconder o pecado. Cobiçaram com os olhos, foram tentados, se deixaram levar pela tentação, cometeram um ato de pecado e depois, com o pecado consumado, tentaram esconder o seu pecado. Um pecado oculto no meio do povo fez com que o exército de Israel sofresse uma derrota. Ou seja, o pecado de um homem fez com que a sua família sofresse, fez com que o seu povo sofresse. O seu pecado não vai fazer só você sofrer. A família que está em volta de você vai sofrer também. A igreja quem você
pertence vai sofrer também. Um pecado nunca traz as suas consequências individualmente. Foi o que ficou provado ali com Acã. O pecado dele escondido trouxe o mal para a nação, trouxe o mal para a sua família. E, meus irmãos, tem uma outra história lá em Samuel, 2 Samuel, que é muito conhecida dos irmãos, que é a história de Davi. A gente vai ler esse relato, está lá em 2 Samuel capítulo 11, e a gente lê o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da sua cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Os irmãos percebem a trajetória, né? Davi, um rei, na primavera, a época em que ele deveria estar com o seu exército lutando, travando batalhas, ele fica em Jerusalém, ele fica no seu palácio, ele tira uma soneca, aí acorda à tarde, vai para o terraço, dá uma olhada na laje do vizinho e vê uma bela mulher tomando banho. Se na época de Davi, alguns irmãos aqui devem conhecer, tinha uma música na minha infância, na igreja, hoje está condenada pelos educadores, mas a música dizia mais ou menos assim: cuidado olhinho com o que vê, cuidado boquinha com o que fala, cuidado mãozinha com o que pega, e aí vai, porque o Salvador do céu está olhando para você. Se Davi tivesse com essa música no ouvido, quando ele teve aquela visão, ele saberia que Deus estava ali também, e ele teria logo cortado aquela tentação. Mas Davi não conhecia essa música. E aí ele deu vazão ao seu pecado. Ele mandou que um dos seus auxiliares fossem ver e perguntar quem era aquela mulher. E vieram dizer: olha, aquela bela mulher que você viu, ela é filha de Eliã e é casada com Urias, um general da sua tropa que está lá no campo batalhando por você. Meus irmãos, isso deveria ser mais do que motivo para Davi chegar e abortar completamente a sua intenção. Eu não vou cometer esse ato, eu não vou cometer esse pecado. Mas o pecado já tinha se entranhado na vida de Davi, a brecha já havia sido deixada. E quando a brecha é aberta, o pecado entra. E foi o que aconteceu na vida de Davi. Davi pecou, consumou o seu pecado. E aí o que ele faz? Toma a mesma atitude de Eva e Adão, a mesma atitude de Acã. Ele esconde o seu pecado, ele vai ocultá-lo, ele não quer que ninguém saiba. E a ocultação e o projeto de Davi de ocultar esse pecado acaba levando-o a cometer um outro pecado, que foi o assassinato de Urias. Ou seja, um pecado oculto acabou levando a um outro pecado. E Davi, meus irmãos, permanecia como se nada tivesse acontecido. Por dentro, sofrendo, por causa do pecado, mas com o pecado escondido. E aí a gente sabe da importância de um amigo na vida de Davi. Meus irmãos, os amigos, eles não estão nas nossas vidas para lhe dizer somente o que você quer ouvir. O amigo que é amigo de verdade, ele vai dizer aquilo que você necessita ouvir. E às vezes o que você necessita ouvir é a prática do seu erro. E Natã é esse instrumento de Deus. Natã chega para Davi e conta uma história que todos nós conhecemos, de dois homens que viviam ali na região. Um homem era rico e um outro era pobre. Esse homem rico, possuindo muitos gados, muitas ovelhas, muitos cabritos. E um homem pobre que só tinha só uma ovelhinha.
e cuidou e tratou dessa ovelhinha como se fosse da sua família, dava da sua comida para a ovelha, dormia com essa ovelha, cuidava como se fosse realmente um ente da sua família. E quando esse homem rico recebe um hóspede na sua casa, ele olha para o seu rebanho, olha para as suas ovelhas, olha para o seu gado, e ao invés de pegar um dos seus animais, ele vai na casa desse homem pobre, pega aquela única ovelha, mata e oferece para o seu amigo. Quando o rei Davi ouve essa notícia, essa história, a reação de Davi é a reação de qualquer homem, de qualquer rei, ele fica indignado. E o texto diz que Davi vai e diz: este homem merece morrer, este homem tem que devolver 4 vezes mais o que ele tomou deste homem pobre. E aí é que entra o papel do amigo. Natã poderia simplesmente ficar na dele. Natã estava sujeito a morrer, ele estava diante do rei. Ele estava diante do rei. Mas o verdadeiro amigo é aquele que nos fala a verdade. E Natã virou-se para Davi e disse: Davi, este homem que você disse que é merecedor de morte, é você. Você é esse homem. Se lembra de Betseba? Pois é, ela é aquela ovelhinha. Você tem muitas mulheres no teu reino, mas foi buscar justamente a única mulher de Urias para cometer o seu pecado. Meus irmãos, diante dessa confrontação, o homem tem 2 opções. Ou ele reage como poderia ter reagido o rei Davi, mandando cortar a cabeça de Natã e dizendo que ele era um mentiroso, que ele estava caluniando o rei. E às vezes nós agimos assim com aqueles que nos confrontam com o pecado. Nós rebatemos, nós ficamos bravos e nós não reconhecemos. Nós podemos ficar tristes porque nós fomos descobertos. Sim, porque há um sentimento de tristeza porque o nosso pecado foi descoberto. Me descobriram. Fiquei tantos anos com esse pecado escondido e agora me descobriram. E aí vem a tristeza, mas não por causa do pecado em si, mas porque eu fui descoberto. Esse sentimento de tristeza não leva ao arrependimento. O sentimento de Davi foi um sentimento de tristeza por causa do seu pecado, não porque Natã o descobriu, não porque Natã colocou para toda a nação saber, não, mas foi porque ele se sentiu envergonhado por causa do pecado dele. E em função desse sentimento, ele escreve esse Salmo 32. E a gente tem algumas lições importantes que Davi aprendeu e que nós devemos também aprender. A primeira lição que Davi extraiu da sua experiência, né, com o pecado oculto, é que em Deus está a felicidade do homem. E ele começa o seu salmo dizendo: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Sim, meu irmão e minha irmã, Davi tinha poder, Davi tinha dinheiro, Davi tinha posses, Davi tinha autoridade. Mas ele percebeu que tudo aquilo não lhe trazia felicidade, porque algo estava faltando. E aí, no seu salmo, depois de ter passado por todo aquele transtorno da sua vida, ele afirma que feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Aquele que tem o seu pecado apagado. Feliz é aquele que Deus não atribui culpa. Feliz é aquele que não tem temor e não tem dor diante de Deus. Feliz é aquele que consegue se aproximar de Deus. Não aquele homem que tem posses, mas o homem que tem paz com Deus. O homem que não tem pecado impedindo o seu relacionamento com Deus. Feliz é o homem que está junto de Deus. Somente em Deus há felicidade. Davi consegue descobrir isso. Ele buscava tudo, buscava poder, buscava mulheres, buscava dinheiro, e nada disso trazia felicidade, porque Davi estava em pecado. E aí ele observa que, na realidade, a verdadeira felicidade do ser humano está em Deus. Está em Deus. É a aproximação do homem com Deus.
E a segunda lição, meus irmãos, que Davi aprende é que o pecado não confessado faz muito mal. Ele diz lá no versículo 3 e versículo 4: enquanto mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Aí o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 3, nos afirma o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sim, meu irmão e minha irmã, o aprendizado de Davi foi que o pecado não confessado é um pecado que traz dor ao ser humano. Enquanto Davi escondia o seu pecado, o seu corpo definhava de tanto gemer. Se você ler o Salmo 51, que é uma exposição de Davi, logo que ele é confrontado com o seu pecado, o Salmo 32 já é um momento depois, você vê Davi dizendo para Deus que: Senhor, os meus ossos estão sendo esmigalhados, eu sinto dor. Quem já teve dengue aqui? Levanta a mão. Quem já teve dengue consegue imaginar mais ou menos o que Davi estava passando. Uma proporção menor com certeza, mas eu já tive dengue. E você sente o teu corpo todo pesado, você sente os seus ossos doendo. Então, Davi faz essa comparação. Enquanto o meu pecado estava escondido, os meus ossos estavam sendo esmigalhados. Eu sentia dor, o meu corpo estava sendo definhado de tanto eu gemer, eu gemia de tanta dor. Por quê? Porque o meu pecado estava escondido. E, meus irmãos, o autor de Hebreus mostra que para Deus nós não temos como esconder nada de Deus. Você pode esconder do seu cônjuge, você pode esconder da sua família, você pode esconder do seu patrão, mas você não pode esconder o seu pecado de Deus. Mas o homem se ilude. A gente viu na história do relacionamento do homem com o pecado, desde o jardim do Éden, há essa tendência, essa propensão a pecar e tentar esconder. E Davi percebe e sente na própria alma, no próprio corpo, que o pecado escondido é o pecado que nos faz gemer, é o pecado que nos causa dor, é o pecado que nos traz peso, porque a mão de Deus, dia e noite, está pesando sobre as nossas vidas. Era esse o sentimento de Davi. E a gente tem aí o terceiro ensinamento que Davi aprende, é que confessar faz bem à saúde física e espiritual. Diz ele lá no versículo 5: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste o meu pecado. Lá em Provérbios 28, versículo 13, nós lemos: quem esconde os seus pecados e não prospera, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 9, um versículo muito conhecido de todos nós e que a gente podemos ler todos juntos agora, diz: se confessarmos... Eu acho que a gente pode ler com mais convicção e com mais força. Vamos todos juntos? Se confessarmos... Foi essa conclusão que Davi chegou. Na sua história de pecado, ele percebeu que o ocultar e a tentativa de esconder o seu pecado só estava lhe trazendo dor. E aí ele... não, eu vou confessar o meu pecado a Deus. E quando ele se propõe a confessar, meus irmãos, ele recebe imediatamente o perdão de Deus. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O sentimento foi imediato, mas houve a necessidade de Davi confessar o seu pecado.
Enquanto ele manteve o seu pecado escondido, o seu corpo doía, a sua alma gritava, a sua alma gemia, porque o pecado estava escondido. Meus irmãos, quantos de nós não estamos sofrendo porque continuamos incidindo num erro que tem a sua origem lá no Jardim do Éden, de pecarmos e tentarmos esconder os nossos pecados? A conclusão que Davi chega é que não vale a pena. Isso é perda de tempo. Isso é só sofrimento. O que Davi aprende é que eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu vou pecar. Mas quando eu pecar, eu vou confessar esse pecado para Deus. Eu não vou escondê-lo. Eu não vou ocultá-lo. E aí a gente tem o quarto ensinamento de Davi, nesse salmo, meus irmãos, que é a oração o afastará do pecado, ou o pecado o distanciará da oração. Diz ele lá no versículo 6 e versículo 7. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. A Isaías 55, 6 e 7 nós lemos também. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Os irmãos, prestem bem atenção. Meus irmãos, nós negligenciamos tanto a oração. Nós nos dizemos povo de Deus, nós nos dizemos filhos de Deus, mas nós não falamos com o nosso Pai. E a conclusão que Davi teve foi que aqueles que são fiéis devem orar a Deus. E quem conhece a história de Davi sabe que o fruto do pecado dele com Betseba, o filho, ficou doente e morreu. Mas enquanto o filho dele estava doente, o que Davi fez? Davi fez o quê? Davi orou a Deus. Ele está falando não de teoria, ele está falando de experiência própria. Enquanto o filho dele estava doente, foi uma oportunidade para ele comprovar essa eficácia. Ele se prostrou diante de Deus. Por isso, quando ele escreve o Salmo 32, ele diz: todos aqueles que são fiéis, orem a ti, busquem a ti em oração. Meus irmãos, nós precisamos fazer valer mais esse instrumento na vida do crente. Nós não oramos, nós somos um povo que fala, mas nós não temos uma vida de oração. Se nós fizermos uma pesquisa, né, de quanto tempo o crente investe na oração na sua semana, você vai ficar decepcionado, porque o crente não ora. E nós não oramos porque nós não acreditamos no fundo, no poder da oração. Porque se nós acreditássemos no poder da oração, nós seríamos homens e mulheres de mais oração. E é o que Davi aprende e apresenta para o seu povo. Todos aqueles que são fiéis, que têm uma intimidade, que têm uma experiência com Deus, devem orar a Ele. Mas existe uma frase aí que me incomoda, que diz, que vai existir um momento em que nós não vamos ter a oportunidade de mais de orar. Busquem o Senhor enquanto se pode encontrar. E aí eu fiquei pensando, quando vai ser que eu não vou poder mais encontrar a Deus? Será que vai existir um momento em que eu não vou mais poder orar? O que Davi afirma e o que Isaías também afirma é exatamente isso. Busquem o Senhor, porque um dia essa oportunidade vai cessar. E sabe o que eu concluí para a minha vida, meus irmãos? É que eu hoje, devo viver como se Jesus voltasse hoje. Eu não devo viver hoje como se Jesus voltasse amanhã. Porque quando Jesus voltar, essa situação vai se confirmar. A oportunidade de você falar com Deus, de você falar com o Pai, vai se esgotar. E quando é que Jesus vai voltar? Você sabe?
Eu não sei. Jesus não sabia. Somente o Pai o sabe. Então, o que a gente deve colocar como prática na nossa vida é confessar os nossos pecados hoje, porque amanhã pertence a Deus. Eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Não é isso? Então, o que Davi tenta ensinar e o que ele aprende é que nós devemos buscar a Deus em oração, enquanto ele pode ser achado. Porque vai existir um momento em que você vai querer orar e não vai conseguir. Existe um outro ensinamento que Davi nos traz, meus irmãos, desse Salmo 32, que é o da obediência, que a obediência a Deus, ela é saudável. Ele diz lá no versículo 8, 9 e 10, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas que precisam para ser guiados de cabrestos e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Quem aqui já andou de cavalo? Levanta a mão. Quem já andou de burro? Levanta a mão. Quem já andou de burro sabe. Burro não é mole não, meus irmãos. Tem um certo momento que ele empaca e que você mete ali a espora e o bicho não se mexe, ele vai para um lado, vai para o outro, ele faz tudo menos o que você quer. Ele faz tudo, ele faz o que ele quer, ele não faz o que você quer. E Davi faz essa comparação. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, que precisam de um freio, de um cabresto para ser guiado. Vocês não precisam disso, vocês têm a sua inteligência, vocês têm o seu livre-arbítrio, vocês podem escolher o que é certo, vocês não precisam ser dominados. Então a conclusão que Davi chega é que a obediência a Deus ela é saudável, e que Deus vai nos orientar, Deus vai nos guardar, e que essa obediência a Deus, ela só tem a trazer lucro a quem obedece. Porque quem desobedece, arca com as consequências dessa desobediência. O burro, quando ele não obedece ali, ele vai fazer a sua vontade e ele vai arcar com a vontade dele. Que Davi aprende é que é muito melhor nós obedecermos a Deus. E aí nós temos o sexto aprendizado, né, na vida de Davi, quando ele diz, a confissão dos pecados nos justifica. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Ele termina o seu salmo com esse cântico. E aí, em Romanos 8, 33 e 34, nós temos, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não foi Davi quem se justificou. Davi confessou o seu pecado. E aí, na sua experiência, quando ele confessa o pecado, ele se sente livre, ele se sente leve. Aquela mão de Deus que pesava sobre ele, que estava esmigalhando os seus ossos, o seu corpo, aquilo que fazia com que a sua alma gemesse, deixa de existir. Mas não que Davi tenha algum mérito em si, mas é Deus quem o justifica. Paulo apresenta isso também em Romanos. A nossa justificação não vem de nós, vem de Deus. É Deus quem justifica o homem. E esse sentimento é um sentimento que nos traz alegria. Por isso, Davi, no final do seu salmo, diz, alegrem-se no Senhor, exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, vocês podem cantar de alegria, todos vocês que são retos de coração, porque os justos foram justificados por Deus. Os retos de coração são retos porque Deus os colocou a retidão no seu coração. O confessar os pecados foi determinante na vida de Davi, na sua experiência. O pecado que me faz gemer é o pecado que não é confessado.
E Davi viu que não valia a pena esconder os seus pecados, esconder as suas atitudes, porque isso não lhe fazia bem, não fazia bem para a sua família, não fazia bem para o seu país, não faz bem para ninguém. O pecado escondido é o pecado que nos faz gemer. O pecado confessado não. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Sim, é a promessa de Deus que se cumpriu na vida de Davi e pode se cumprir também na sua vida. Agora, meus irmãos, eu gostaria da máxima atenção de todos vocês. Eu sei que vocês já me ouviram por algum tempo, mas eu vou trazer aqui 3 textos, onde o apóstolo Paulo fala a 2 igrejas. Primeiro a igreja aos Coríntios, depois a igreja aos Gálatas, e depois Pedro fala também aos seus leitores. O primeiro texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10, que eu gostaria que você prestasse bem atenção no que o apóstolo Paulo fala a essa igreja. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E ele escreve a uma outra igreja, a igreja de Gálatas, dizendo: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí Pedro, escrevendo também aos seus leitores, ele afirma: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Nós estamos diante aí de uma relação de pecados, né? E nunca é bom essa confrontação. A gente não gosta disso. Porque, quer queira, quer não, você acaba se enxergando numa delas. E isso não é legal. Isso não é bom. Meus irmãos, o Papa Bento XVI, ele constatou que na igreja estava havendo corrupção, briga pelo poder, atos sexuais ilícitos, roubo, brigas. Ele constatou que existiam vários pecados dentro da igreja. E aí eu olho e vejo que dentro da igreja evangélica existe muito pecado também. Existe muitas pessoas que frequentam igrejas e estão pecando. Estão traindo os seus cônjuges. Homem trai a mulher trai o homem. São mentirosos, mentem que nem sentem. São caluniadores. São pessoas que trazem ódio e rancor dentro dos seus corações, que falam mal do irmão, que não tem nenhuma vergonha de dizer eu odeio aquela pessoa. São pessoas que são maléficas, são pessoas que bebem e acham que beber não é pecado, que ainda se justificam. Alceni, você nunca leu Timóteo? Você nunca leu Paulo mandando Timóteo beber vinho? Sim, tem pessoas que pegam esse versículo, tiram do contexto e querem respaldar a sua bebedeira, o seu ato de beber, num versículo bíblico. Mas eu digo para você, a bebedeira é pecado. Quer você goste ou não. E, infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que está com a sua geladeira cheia de cerveja.
que bebe a todo instante. E aí você vai me dizer, mas Alceni, aonde que está dizendo que beber um copinho de cerveja é pecado? Eu vou dizer para você, eu não sei onde está escrito. Mas eu quero que você me prove que você efetivamente bebe só um golinho de cerveja. E que esse golinho de cerveja não te faz nenhum mal. Que esse golinho de cerveja não te altera. Porque a grande realidade é que a gente tem homens batendo nas mulheres porque bebem. Mulheres fazendo vergonha porque bebem. E estão na igreja. Se sentam nos bancos. E não se sentem constrangidas. Não se sentem constrangidos. E o que o apóstolo Paulo, meus irmãos, mostra com a sua relação é que existe pecado na igreja. E alguém tem que falar disso. Porque senão eu vou ficar que nem Davi. Quem é que vai fazer o papel de Natã? Ninguém quer ser Natã. Porque ser Natã significa, de repente, você perder a amizade. Sim, porque se você for falar, aquela pessoa pode chegar, olha, não quero mais falar com você. Não quero, vou te riscar do meu hall de amigos. Porque você está me caluniando. Você corre o risco disso. Ninguém quer ser Natã. Mas nós precisamos de Natãs nas nossas igrejas. Porque as pessoas estão morrendo. Sim, porque vão se iludindo. Quem já leu aquelas 7 cartas de Apocalipse, e eu estou fazendo uma série sobre elas, estudei a 5ª carta na segunda-feira, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja que recebe a seguinte mensagem de Jesus: vocês aparentam estar vivos, mas na realidade vocês estão mortos, porque o pecado está devastando a minha igreja. Meus irmãos, a igreja está muito bonita. Aquela igreja era uma igreja de faz de conta. Sim, você já brincou de faz de conta? Pois é, tem gente que faz de conta que é crente. Vamos à igreja todos os domingos, vamos cantar no coro, vamos tocar piano, vamos pregar, vamos fazer de conta. E meus irmãos, essas pessoas vão morrer. Elas vão chegar no final da vida delas, se iludindo, achando que são salvas e não são. Porque estão com pecados escondidos, estão com pecados embaixo do tapete. E esses pecados precisam ser revelados. Nós precisamos de Natãs. Nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados. Quantos lares, quantos casamentos não são destruídos porque o homem é infiel à mulher? Porque a mulher é infiel ao pai, ao marido? Quantos filhos não estão cheirando cocaína, não estão fumando maconha, escondido dos seus pais? E estão na igreja. Quantos filhos não estão bebendo, escondendo dos seus pais, escondendo da igreja, escondendo de Deus? E estão na igreja dominicalmente, frequentam até GF, mas estão com pecados escondidos. Sim, o Salmo 32 é um alerta, meu irmão. O pecado escondido me faz gemer. E eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso colocar isso diante de Deus. Eu preciso confessar o meu pecado diante de Deus. Senão eu vou morrer. Eu vou morrer no meu pecado. Nós vamos ouvir uma música agora do coro com o grupo Querigma. E essa música foi feita em cima do Salmo 32. E eu queria que você refletisse sobre a letra. Deixasse que Deus falasse ao seu coração. Você não precisa ter vergonha. Meu irmão, o confessar o pecado, se reconhecer pecador, é algo fundamental na minha vida e na sua vida. Então, nesta manhã, nós vamos ter essa oportunidade de confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Enquanto você ouve esta música, que você possa refletir sobre a sua vida. E se há algo escondido no seu relacionamento com Deus, que nesta manhã, nesta tarde, seja a oportunidade de você fazer como Davi. Eu vou reconhecer as minhas transgressões diante do Senhor. Porque é reconhecendo essas transgressões que a gente sente o alívio de Deus. A mão de Deus deixa de pesar. As bênçãos de Deus recaem sobre a vida daqueles que confessam os seus pecados ocultos e escondidos.
pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Meu pecado então eu não mais ocultei, no meu Senhor irei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a sua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, o meu Final do primeiro culto, enquanto eu estava ali despedindo o pessoal, um irmão chegou para mim e disse: Senir, você esqueceu um pecado, o pecado lá de Adão e Eva. Quando a serpente chegou para aquele casal, ela ofereceu o ser igual a Deus a Eva. Coma daquele fruto e você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E aquilo atraiu Eva, né? Querer ser igual a Deus. E às vezes você pode estar também nessa situação, né? Querendo ser igual a Deus, levando a sua vida independente de Deus, porque quando eu não dependo de Deus, é como se eu assumisse a posição de Deus. Eu sou o Deus da minha vida. Eu queria, nesta tarde, no final desse segundo culto, dar a oportunidade a você, né, que esteve aqui nesta manhã. Não foi por acaso que você esteve neste culto, né, neste domingo, em que o Alcenir seria o instrumento de Deus, para falar do pecado que me faz gemer. E se você sentiu no seu coração, né, que você precisa do perdão de Deus, de repente você tem um ódio guardado no seu coração há anos, e esse ódio tem feito a sua alma gemer, o seu corpo definhar. Sim, tem gente se definhando por causa de um ódio, de uma amargura. Alguém o magoou há anos atrás, mas o rancor e o ódio permanecem nesse coração. E você quer nesse instante confessar diante de Deus essa sua impossibilidade. Porque é quando nós nos mostramos fracos, quando eu me mostro diante de Deus impossível de vencer os meus pecados, é que Deus vai trabalhar poderosamente na minha fraqueza. Enquanto eu não me reconheço necessitado de Deus, Deus não vai agir. Quantas vezes, né, no nosso trabalho de discipulado, as pessoas chegam e dizem: Alcenir, eu não vou me batizar enquanto eu não largar o vício do cigarro. Eu só vou vir para a igreja, só vou passar a ser frequentador de uma igreja depois que eu parar de beber, só depois que eu parar de fumar. Não, porque o ser humano por si só, ele é tendente para o mal, ele está escravo do pecado, escravo do fumo, escravo da bebida. Ele precisa do auxílio de Deus, e é confessando a Deus essa impossibilidade
Deus vai trabalhar na sua vida. De repente você é viciado em pornografia. Você adora, né, um site de pornografia na internet. Isso já te viciou. E você vive como se isso não te causasse nenhum mal. E não existe nenhum Natan para dizer, olha, você está pecando. Você precisa confessar esse pecado diante de Deus. De repente você está se prostituindo, né, traindo a sua mulher, colocando em risco o seu casamento. Meus irmãos, quantas pessoas não chegam já com seus casamentos praticamente destruídos, porque passaram uma vida toda de promiscuidade, de infidelidade, não valorizando o seu casamento. E quando a casa cai, e um dia a casa sempre cai, aí surge o arrependimento, mas não o arrependimento por causa do pecado, mas o arrependimento porque se deixou descobrir, porque se deixou apanhar. Eu não sei, né, o que se passa no seu coração e na sua cabeça nesse instante, mas eu vou pedir que o grupo cante mais uma vez a música. E se você não precisa dizer para mim, nem para ninguém, o que você está colocando diante de Deus. Mas é só você e Deus. Se você quer confessar, né, algo diante de Deus, seja um rancor, seja uma mágoa, seja que pecado for, é só você e Deus. Eu gostaria que você se levantasse, porque logo em seguida eu vou orar, fazer uma oração de confissão diante de Deus, né, confessando os nossos pecados. Isso é importante. Eu não posso entrar numa igreja, ouvir uma mensagem como esta e sair desta igreja como se nada tivesse acontecido, da mesma maneira que eu entrei. Algo tem que acontecer na minha vida, algo tem que ser mudado. Então, se você que geme com o seu pecado escondido, quer nesse instante colocar diante de Deus, confessar esse pecado, aproveite esse instante em que nós vamos mais uma vez ouvir essa música e se coloque em pé aonde você está. Em
Você que está em pé, você vai abraçar aquela outra que está em pé ao seu lado. E se você está em pé sozinha, eu vou pedir que aquela pessoa que está sentada ao lado de uma pessoa que está em pé, se levante e abrace essa pessoa que nesse instante está em pé, colocando e confessando o seu pecado diante de Deus. Eu não quero ver ninguém sozinho, que nós devemos compartilhar tudo, todos os momentos. E esse é um momento importante na vida da igreja, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, e nós precisamos sentir o apoio, né, do outro. Então, eu não quero ver ninguém sozinho. Tem uma irmã aqui sozinha, tem outra ali. Eu quero ver a igreja vai abraçar. Irmã, abraça aqui a outra irmã aqui na frente. Quero todo mundo, ninguém sozinho. Ninguém vai se sentir sozinho nesse instante. Porque todos nós precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus. Nós vamos colocar nesse instante os nossos pecados diante dele. Senhor Deus, Pai amado, aqui está o teu povo que se chama pelo teu nome para se humilhar e orar diante de ti, ó Deus, e confessar os nossos pecados. Ó Deus, a tua igreja é uma igreja que peca, nós somos crentes que pecamos, e nós queremos nesse instante aproveitar esta oportunidade de contrição, de reconhecimento dentro dos nossos corações, para te pedir misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia de cada um dos meus irmãos que estão em pé nesse instante, confessando os seus pecados. Ó Deus, eu confesso os meus pecados diante de ti. Ó Deus, tu sabes o quanto eu necessito da tua misericórdia, porque miserável homem que sou, ó Deus. Sim, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, porque o pecado me domina, ó Deus. O pecado está sempre presente na minha vida, mas em nome de Jesus, tu vai me libertar, tu vai me dar forças, ó Deus, para não sucumbir diante das tentações, porque eu não posso prometer ao Senhor que não vá pecar, que não vai errar novamente, mas eu posso prometer a ti, ó Senhor, que nunca mais eu vou deixar pecados escondidos, pecados ocultos dentro do meu coração. Ó Deus, toma a tua igreja em tuas mãos, toma cada membro, cada filho teu que nesse instante, né, abre o seu coração para ti, ó Deus, confessando o seu pecado, confessando as suas transgressões, ó Deus, o seu adultério, a sua mentira, o seu ódio, o seu alcoolismo. Ó Deus, tu conheces e sabes, ninguém precisa mais saber, mas o Senhor precisa saber, e nós queremos confessar, Senhor Deus, tirar debaixo do tapete, tirar de dentro de nós aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento contigo e confessar, ó Deus, diante de ti os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai, aceita a nossa confissão, aceita, ó Deus, a oração que o teu povo está fazendo diante de ti nesse instante, porque reconhecemos, ó Deus, que sem as tuas misericórdias nós não podemos viver. Porque miserável homem que somos, quem vai nos libertar deste corpo pecador? Ó Deus, em nome de Jesus, dá força à tua igreja, dá força a cada um de nós, para que possamos vencer, não através das nossas forças, mas através da tua força, que vai atuar nas nossas fraquezas, os pecados que todos os dias estão nos tentando. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, você pode se sentar, nós vamos ouvir mais uma vez o coro da nossa igreja cantar, e é mais um momento, uma oportunidade para você se colocar diante de Deus. Deus
verdade na sua vida, então você pode dizer um amém mais forte. Amém? Amém.